partir de um coração arrependido. E coração arrependido significa coração que reconhece que as coisas não vão bem, que podem ser melhoradas. Tomamos por base o texto da vida do rei Josias, um dos últimos reis de Judá. E seguindo mais ou menos por essa linha, irmãos, ainda dentro dessa questão de avivamento, mas especialmente o desenrolar da história, não é? De Josias e do povo de Judá. Aí nós vamos perceber, irmãos, que uma das dificuldades quando se fala de coração arrependido, ou que se fala de arrependimento, é o risco e a necessidade que nós temos de superar a ilusão espiritual. E a história do povo de Judá, depois da morte do rei Josias, é um exemplo disso, né? Da dificuldade que nós temos, do perigo que nós corremos quando nós nos iludimos do ponto de vista espiritual. Nós vamos tomar por base para a nossa reflexão o texto do profeta Jeremias, no capítulo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Leremos o verso 1 até o verso 15. Os irmãos sentados mesmo como estão, acompanhem a leitura bíblica. Jeremias 7, a partir do verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste tempo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Vamos orar. Pai de amor, nós dirigimos, Senhor, os nossos pensamentos a Ti, nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, neste momento solene que prestamos esse culto ao Teu santo nome, te agradecendo por tudo que aqui foi realizado, Senhor, por tudo que nós já vimos e já fizemos, pedindo, ó Pai, que Tu recebas esse nosso louvor e essa nossa adoração. Nesse instante, ó Deus, em que nós vamos refletir sobre a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando, que Ele esteja trabalhando aqui no nosso meio, abrindo, Senhor, o nosso coração, para podermos ouvir e aprender do que Tu tens a nos ensinar. Pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, porque no início eu falei
a respeito do rei Josias e do desenrolar, né, do que aconteceu com Judá. E estamos lendo e tomando por base um texto de Jeremias, por um fato muito simples. Foi Jeremias um dos profetas levantados por Deus para aquela ocasião. Jeremias, muito provavelmente junto com Abacuque, foram os profetas que Deus levantou e que testemunharam o período final daquela parte da história do povo de Judá. Era um momento extremamente delicado no que diz respeito às relações internacionais. O mundo estava passando por um período ali, aquele mundo conhecido do Oriente Médio, estava passando por um período de transição, em que tinha acabado o poderio assírio, derrotado pelos babilônicos, e agora um novo império em ascensão, uma nova potência em ascensão, que era a Babilônia. E nesse momento de transição havia um terceiro império envolvido nessas disputas internacionais, que era o Egito. E a história vai nos contar, e a Bíblia também nos aponta isso, que o rei Josias morreu justamente numa batalha contra os egípcios, contra as forças egípcias. O faraó Neco, que era o chefe político, não é? O líder político do Egito naquele momento, numa batalha contra o exército do faraó Neco, Josias morre. E como nós vimos também no domingo passado, Josias foi o último bom rei de Judá. O último que viveu segundo a vontade de Deus e que desejava de fato viver conforme a vontade do Senhor e ser obediente à vontade do Senhor. Tanto que é ele quem promove uma reforma religiosa, fruto de um avivamento. O último momento, assim, vamos dizer, o último respiro de um povo que estava se rebelando contra Deus. E o reinado de Josias foi esse momento final. Da morte de Josias em diante foi só ladeira abaixo, meus irmãos. E Jeremias estava convivendo e exercendo o seu ministério profético justamente nesse momento da história do reino de Judá. Ele começa o seu ministério lá pelo 13º ano do reinado de Josias, testemunha a reforma religiosa, aquele avivamento que acontece em Judá, mas ele também vai testemunhar o que vem em seguida, o desastre que vai acontecer ali em Judá, em Jerusalém e com o povo judeu. Jeremias, ele vai ser testemunha da ascensão ao trono de um dos filhos do rei Josias, Joacás, e que vai reinar apenas 3 meses em Jerusalém. Ele é deposto pelo mesmo faraó Neco, cujas tropas mataram o pai dele, Josias. Ele reina apenas 3 meses em Jerusalém, é feito refém pelo faraó, levado para o Egito e por lá morre. E no seu lugar, o próprio faraó Neco é quem nomeia o seu sucessor, que é o irmão dele, Eliaquim, e que o seu nome vai ser mudado pelo faraó Neco para Jeoaquim. E essa mudança de nome, meus irmãos, é bem interessante porque era uma demonstração de força, de poder. O faraó queria mostrar, olha como eu tenho um poder sobre esse rei aqui, que eu estou colocando aqui em Judá. E o nome dele vai deixar de ser Eliaquim e passa a ser chamado de Jeoaquim. Era uma forma de demonstrar força, poder sobre o novo rei de Judá, que vai governar por cerca aí de 11 anos, até quando ele também acaba morrendo, num período ali de cerco já das tropas babilônicas. Vai ser o resultado da primeira deportação, a primeira derrota de Judá frente às tropas de Nabucodonosor. Ele morre e vai sucedê-lo o seu filho Joaquim. Aí é uma coisa interessante, irmãos, porque Jerusalém está cercada pelas tropas de Nabucodonosor. O faraó Neco já era uma peça fora do tabuleiro, ele não tinha poder para fazer frente à força desse novo império babilônico, ele não tinha como mais continuar tendo influência ali sobre Judá, e o rei Jeoaquim, ele tenta se rebelar contra Nabucodonosor. Vem as tropas, cercam Jerusalém,
E no meio desse cerco, o rei Joaquim morre e o seu filho acaba o sucedendo, Joaquim, segundo filho, aliás, o neto de Josias. E é Joaquim, meus irmãos, que vai, vamos dizer assim, herdar a rebombada do pai, porque é ele que vai ter que se render ante Nabucodonosor. Vai ser levado para a Babilônia, junto com boa parte dos habitantes de Jerusalém. É a primeira deportação. Jerusalém agora fica, de fato, debaixo do poder babilônico. E Nabucodonosor nomeia para substituir Joaquim, que está preso lá na Babilônia, o seu tio, portanto, outro filho de Josias, Matanias. Mas aí vai acontecer a mesma coisa. Rei Nabucodonosor, para demonstrar força e poder, ele muda o nome de Matanias para Zedequias e o deixa ali reinando, agora debaixo da autoridade e do poder da Babilônia. E é esse rei Zedequias que vai se rebelar também contra Nabucodonosor, aí é o desastre total. Aí vem a invasão definitiva das tropas babilônicas sobre Jerusalém. A cidade é queimada, destruída, os muros são derrubados, o templo também é destruído e ocorre a segunda deportação. Passou 11 anos governando e nesse meio tempo ele achou que tinha poder suficiente. E aqui vai ser um dos pontos relacionados à nossa reflexão, o da ilusão espiritual. E todos esses reis, meus irmãos, e aqui eu chamo a atenção para esse detalhe. Você tem um rei extremamente fiel a Deus, que é Josias. Promove uma reforma religiosa, um avivamento ali em Judá, um último sopro de esperança para que o povo se aproximasse novamente de Deus, atendesse ao chamado de Deus feito pelos profetas. Mas desse rei tão piedoso, tão fiel a Deus, vão sair 3 filhos terríveis. E um neto que também não valia muita coisa não. Todos fazendo o que era mal perante o Senhor. E levam ao desastre final do reino de Judá e de Jerusalém. De um homem piedoso, sai uma geração completamente diferente do pai. Assim como Josias foi completamente diferente do pai e do avô, os irmãos estão lembrados? As coisas da vida, né? De homens que não valiam nada diante de Deus, sai um rei justo, bom, fiel a Deus. Mas desse mesmo rei justo, bom, fiel a Deus, saem filhos que não vão valer nada aos olhos de Deus e que fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Jeremias está nesse contexto, meus irmãos. É Jeremias o profeta levantado por Deus para falar a mensagem de Deus num contexto tão difícil, num momento tão complicado da história de Judá. Jeremias, ele vai testemunhar esse último sopro de esperança e todos aqueles anos de derrocada até a destruição final da cidade de Jerusalém. Jeremias testemunha isso, Jeremias prega, Jeremias fala em nome do Senhor, mas é aquela angústia do profeta. Por mais que ele falasse, por mais que ele chamasse ao arrependimento, tanto os líderes quanto o povo não atendiam a esse chamado, e ele estava vendo Judá a passos largos caminhando para o abismo, e ele não poderia fazer mais nada. Mais nada. E ele testemunha toda a destruição que virá junto com a violência trazida pelas tropas babilônicas. Jeremias, ele está justamente nesse pedaço da história. E aqui, Jeremias é chamado por Deus para pregar na porta do templo, para que as pessoas que estivessem entrando para adorar a Deus, participarem de todo aquele serviço religioso do templo, de adoração ao Senhor, todas aquelas pessoas ouvissem o que Deus tinha a falar. E, meus irmãos, o que Deus tinha a falar para aquele povo era justamente essa questão, de que Deus via
a situação tenebrosa em que aquele povo se encontrava, de pecado, pecados gravíssimos que aquele povo estava cometendo, e que ao mesmo tempo ele se encontrava iludido, achando que estava tudo bem, que estava tudo certo, e Deus falando para o coração daquele povo: vocês estão iludidos. Jeremias se colocou na porta do templo, pregando para quem entrasse, pudesse ouvir a palavra do Senhor e fosse chamado a cair em si, para reconhecer e fugir desses perigos da ilusão espiritual. A ilusão espiritual, meus irmãos, a partir dessa experiência do povo de Judá e do que Jeremias nos fala, Deus falando através de Jeremias, o problema principal é de que a gente pensa que está tudo muito bem, quando na verdade tudo está mal e nós não conseguimos enxergar. Jeremias está ali na porta daquele templo, pregando a palavra do Senhor, justamente no local mais sagrado para o povo judeu, que era o templo. Era o lugar da habitação de Deus. O templo para o povo judeu representava o centro da sua religião. Na cabeça dos judeus, era ali que eles se encontravam com Deus. Era ali naquele templo que eles iam para adorar e estar na presença de Deus, porque Deus ali habitava. A mentalidade do povo era justamente essa. Era o lugar mais sagrado da religião dos judeus naquele momento. Mais sagrado, não haveria nenhum outro lugar na terra que tivesse essa santidade, que carregasse essa representação que o povo judeu tinha colocado sobre o templo de Jerusalém. E foi justamente ali que o Senhor mandou Jeremias: vá lá e pregue. Ali naquele lugar, o mais sagrado para os judeus. E aqui, meus irmãos, há uma outra observação que nós precisamos fazer. Tudo transcorria normalmente no cotidiano religioso daquelas pessoas. Tudo transcorria normalmente. Os judeus frequentavam o templo. Eles iam até o templo em Jerusalém para poder sacrificar e participar das atividades religiosas, do culto ali no templo de Jerusalém. Eles iam normalmente. Parecia que tudo estava dentro dos conformes. Aí se posta um homem à porta do templo e começa a pregar. E pregar essas palavras. A mensagem de Jeremias, meus irmãos, começa no sentido de que eles estavam iludidos porque ouviam uma pregação, um ensino, dizendo que estava tudo bem, que estava tudo normal, por causa de quê? Do templo. Vejam no verso 4 e também no verso 10, ainda desse capítulo 7 de Jeremias, quando o Senhor, através do seu profeta, diz assim: não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E lá no verso 10, versículo 10, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros. Eles iam ao templo na certeza de que a simples presença do templo naquele lugar garantiria toda a segurança para aquele povo. Eles iriam aos serviços religiosos, eles participariam do culto e estava tudo tranquilo. Eles continuariam seguros, porque o templo estava ali, Deus estava ali no meio deles, na cidade de Jerusalém. Nada aconteceria para eles, porque Deus estava habitando naquele lugar. A existência do templo era o sinal de que eles teriam paz. E naquele furdunço todo que estava acontecendo a nível mundial, Babilônia destruindo a Síria, brigando com o Egito para ver quem era que mandava naquela região ali do Oriente Médio, eles se sentiam seguros. Nós estamos bem porque o templo está aqui.
E muita gente ensinava isso. Fiquem tranquilos, porque nós temos Deus ao nosso lado. Nada vai nos acontecer, porque nós temos a habitação do Senhor na nossa cidade. Nada nos fará mal. Jerusalém jamais cairá nas mãos dos gentios, dos estrangeiros, porque Deus está conosco, Deus habita aqui na nossa cidade. Eles se sentiam seguros. Eles viviam a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia, achando que estava tudo bem, indo à casa do Senhor, adorando ao Senhor, sacrificando ao Senhor, como se tivesse tudo bem. Mas eis que Deus fala para eles: não está tudo bem. Porque para Deus, meus irmãos, a visão, a perspectiva é diferente. E o povo judeu não estava entendendo isso. Uma parte fundamental do ensino de Deus para o ser humano. De que Deus não é uma mera superstição. Deus não é uma mera rotina religiosa que a gente pode elaborar para as nossas vidas. Deus nos chama a uma conduta de vida, de acordo com os seus valores, de acordo com os seus princípios e de acordo com a sua vontade. Os judeus transformaram o templo num espaço supersticioso. Era como se fosse um amuleto da sorte. Não tem pessoas que costumam usar o crucifixo como um amuleto da sorte? Está aqui no peito, achando que aquilo dali, aquele objeto, vai fazer com que o corpo dele esteja protegido, a sua vida esteja protegida, nada de mal, nenhuma força maligna vai atingi-lo. Por quê? Porque ele está com um crucifixo e ele se fia naquilo. Superstição. Os judeus transformaram o templo em superstição. Nós temos esse lugar, que é a habitação de Deus. Descansemos. Descansemos. Mas a perspectiva de Deus, meus irmãos, era diferente. A perspectiva de Deus é diferente. Porque Deus olha para nós e espera de nós não uma mera rotina religiosa, mas um modo de vida. Vejam os versos 5 e 6, ainda do capítulo 7, nesse discurso de Jeremias, à porta do templo. Versos 5 e 6. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, Deus está chamando aqui a atenção. Vocês precisam mudar a conduta de vocês. Não adiantava eles irem ao templo e acharem que, tendo o templo na cidade de Jerusalém, a cidade jamais cairia nas mãos dos seus inimigos. Deus chama a atenção: olha, vocês estão com uma conduta errada. Vocês estão matando inocentes. Vocês estão tratando uns aos outros com injustiça. Vocês estão explorando os necessitados, aqueles vulneráveis. Vocês estão fazendo tudo isso. Versículos 9 e 10. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome? E ainda dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Deus estava chamando o povo a essa reflexão. Vocês vivem dessa forma e ainda querem vir à minha presença? E vocês acham que está tudo bem? Vocês vivem praticando tais coisas, tais pecados, e vocês vêm à minha presença achando que está tudo bem e que vão continuar seguros? Deus chama a mudança da conduta do povo. O povo havia perdido essa perspectiva. Podemos viver de qualquer jeito. Não tem problema não. O importante é o quê? Irmos ao templo. Estarmos lá no templo adorando a Deus e sacrificando ao Senhor. Porque o templo é a morada do Senhor. Nós vamos lá cumprir a nossa parte, bater o nosso ponto diante de Deus e pronto.
Não precisa de mais nada. E Deus diz, sim, precisa. Vocês precisam mudar a sua conduta. Vocês precisam mudar o seu estilo de vida. Vocês precisam mudar as suas ações. Quando nós vivemos, meus irmãos, iludidos espiritualmente, nós achamos que a nossa rotina espiritual é o que basta. E nós nos esquecemos de que Deus espera de nós uma mudança de conduta, de ação, modo de viver, não uma mera religiosidade. É isso que Deus espera de nós. E quando nós estamos iludidos espiritualmente, nós achamos que está tudo bem quando não está. E ainda há uma coisa ruim, terrível, na ilusão espiritual. É de que o indivíduo não consegue enxergar que está caminhando a passos largos para o abismo. Versículos de 12 a 15. Os pecados daquele povo geravam uma reação em Deus. Do verso 12 até o verso 15, Deus está convidando aquele povo de Judá a ir lá em Israel, no norte. Porque o reino do norte já tinha sido destruído pelos assírios há muito tempo. Desapareceram praticamente. Aí Deus chama o povo. Vão agora a Siló. Siló foi o local onde, depois da entrada do povo na terra prometida, foi o lugar onde eles estabeleceram um tabernáculo, e ali era o centro do culto de Israel, antes de Jerusalém. Antes da construção do templo de Jerusalém, o lugar sagrado para os israelitas era Siló, porque lá estava o tabernáculo, lá estava a arca da aliança. Então lá era o lugar de adoração a Deus. Depois que o templo de Jerusalém foi construído, Siló perdeu a importância e o centro do culto e da religião de Israel se tornou Jerusalém. Mas Deus diz assim, mas houve um problema, irmãos. Depois que os dois reinos se separaram, que o reino de Israel se separou em dois, o reino do norte, para a turma não vir até Jerusalém, os reis de Israel do norte estabeleceram novamente Siló como centro da adoração, para rivalizar com Jerusalém. Aí Deus diz, olha, vão lá em Siló, lá no norte, dos irmãos de vocês, os outros israelitas. Aí ele diz, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, o que os israelitas do norte tinham feito, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Destruiu. Para Deus, meus irmãos, não importa lugar, não importa templo. Isso é secundário. Porque Deus está dizendo, olha, o lugar onde era de adoração, eu destruí. Por quê? Por causa da iniquidade daquelas pessoas. E vou fazer a mesma coisa com este templo que vocês dizem que nele vocês estão seguros. Vocês estão se fiando no templo, na religiosidade. Vocês estão se fiando na sua rotina religiosa. Não estão obedecendo ao que eu digo. Não estão seguindo ou vivendo segundo os meus valores. Então vejam o que é que eu vou fazer com esse lugar que vocês acham que é seguro. Eu vou destruir da mesma forma como eu destruí Siló. Por causa de quê? Da iniquidade de vocês. A ilusão em que o povo de Judá vivia, achando que a simples presença do templo ali naquele lugar iria protegê-los, e que a simples presença do templo já era o bastante na relação deles com Deus, aquele templo seria destruído. Por quê? É o que a Bíblia ensina, meus irmãos. Os nossos pecados geram uma reação de Deus. Os nossos erros geram uma reação de Deus. Assim como Deus reagiu àqueles pecados do povo de Judá.
Deus continua reagindo. Continua. O ser humano acha que está tudo muito bem, porque ele vive iludido pelo pecado, achando que, por ter crescido em alguma tradição religiosa, por ir a uma missa, por participar de uma novena, por estar domingo, a cada domingo, indo a um templo evangélico, acha que está tudo resolvido, que não tem problema em fazer as mesmas coisas que os judeus aqui faziam: adulterar, jurar falsamente, mentir, praticar injustiça, explorar os mais necessitados, tirar proveito da miséria alheia, viver mentindo uns para com os outros, passando um para trás. Acha que tudo está bem por causa da sua rotina religiosa. E que Deus não vai fazer nada. Vai, meus irmãos. Vai. Acho que foi no último estudo do pastor Ramon, ele falando, não sei se foi o estudo, agora não estou me recordando bem, ou se foi a pregação, quando ele falou da misericórdia dura de Deus. De que para os que são de Deus, Deus usa da sua misericórdia de forma dura, que é a disciplina, né? Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Para quê? No momento que está errado, Ele puxar para cá. Ele vai ser duro. Duro. Deus não é um pai boca aberta, que vê o filho fazendo coisas erradas e aquela coisa. Não, Ele vai usar da disciplina. Puxar. Aí uma coisa que é interessante que o pastor Ramon falou: fiquemos preocupados se nós estamos errados e não acontece nada, se Deus não nos disciplina. Porque pode ser que nós não sejamos de Deus. Se Deus não nos disciplina quando nós estamos errados, Deus estava aqui disciplinando o seu povo. Pecado gera reação de Deus. Deus vai agir de alguma forma para tentar nos abrir os olhos e nós fugirmos a essa ilusão espiritual. A mensagem do Evangelho também não é isso, meus irmãos? A mensagem do Evangelho, além de boas novas, significa também uma mensagem para que o ser humano abra os seus olhos. Se existe um Salvador, é porque existem perdidos. E só serão salvos aqueles que se reconhecem perdidos. Um dos textos que nós lemos durante o culto: quem está doente não precisa de médico. Jesus veio para os enfermos espirituais, aqueles que reconhecem a sua condição e que conseguem quebrar essa ilusão espiritual. Jeremias estava com uma mensagem direcionada a isto: vocês estão iludidos. Vocês pensam que por ter o templo aqui em Jerusalém, nada vai acontecer. E continuam vivendo de uma forma miserável, pecando, indo atrás de outros deuses, seguindo a idolatria. Nas relações entre vocês, injustiça, mentira, violência, exploração. E vocês acham que está tudo bem? Deus mesmo está dizendo: eu vou destruir esse lugar por causa do pecado de vocês, se vocês não mudarem a sua conduta. Era essa a mensagem de Jeremias. A ilusão, o perigo da ilusão espiritual. Mas há um remédio que Deus nos apresenta para nós quebrarmos a ilusão espiritual. E esse remédio, meus irmãos, se chama arrependimento. Era para isso que Deus estava chamando o povo de Judá. Vejam nos versos 3 e 5. Versos 3 e 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Corrijam as suas condutas e as suas ações. E no versículo 5. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se
de fato, tratarem uns aos outros com justiça, Deus chama a correção. Deus chama ao arrependimento. Deus chama à mudança. E mais uma vez, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho começa com um chamamento ao arrependimento. Tanto João Batista quanto Jesus começaram dessa forma: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, meus irmãos, é chamado à mudança. Vejamos as palavras de João Batista lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Os versos 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E lá no verso 5, vai dizer que ele batizava, não é? Cadê o verso 5? A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João Batista viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Deem fruto que mostre o arrependimento. O que é que João Batista está nos dizendo aqui, meus irmãos? Mudem. Deem provas de mudança. Da mesma forma que Deus estava chamando o povo de Judá, mudem a sua conduta. Arrependimento, meus irmãos, ele é acompanhado com mudança. Não é mudança da boca para fora. Não é mudança apenas do palavreado. É mudança de atitude, é mudança de conduta. Frutos de arrependimento. Vidas transformadas, que mostram que de fato mudaram. É a mensagem do Evangelho. O que Jeremias estava pregando para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém naquele momento, era a mensagem do Evangelho. Arrependam-se, mudem a sua conduta, mudem o seu estilo de vida, deixem de praticar esses pecados. Dessa forma, nós vamos conseguir quebrar a ilusão espiritual que nós podemos viver. Quando nós quebramos essa ilusão espiritual, nós vamos perceber o quão distante nós estamos de Deus. O quão distante nós estamos do ideal de Deus. E começar a pensar: o que é que eu faço para voltar a viver segundo a vontade de Deus? Deus chamava o seu povo ao arrependimento. Deus chamava o seu povo a uma queda em si mesmo. Como aquele filho pródigo, né? Caiu em si e percebeu a situação triste e terrível em que aquele povo vivia. Mas sabe qual é o maior problema nessa parte da história do povo de Judá? Eles não conseguem quebrar essa ilusão. Eles acham que está tudo bem. Eles continuam achando que, tendo o templo ali em Jerusalém, tudo vai ficar tranquilo, porque era um amuleto da sorte deles. O templo se transformou num imenso amuleto da sorte. E eles achavam que continuar adulterando, mentindo, explorando o próximo, Deus vai dizer: não derramem sangue inocente neste lugar. Meus irmãos, a esse ponto eles chegaram, matavam pessoas inocentes. Continuavam indo pela idolatria, coração duro, e eles achavam que estava tudo muito bem, tudo correndo às mil maravilhas. E Deus sempre chamando ao arrependimento, e aquele povo não se arrependia. Caminhando a passos largos para o abismo. Os irmãos imaginem a dor de Jeremias, vendo aquilo tudo. Deus mostrando: olha, eu vou destruir por causa dos pecados desse meu povo.
E as pessoas dizendo, que pecado? Que pecado é que nós temos? Nós temos o templo, não tem problema nenhum. Qual é o erro que nós cometemos? Qual é o problema que nós estamos enfrentando? Nenhum, está tudo normal. Se avivamento surge, meus irmãos, de um coração arrependido, avivamento surge e acaba quebrando as ilusões espirituais que nós podemos cair. Que de repente nós entramos. E o que é preciso, meus irmãos, ter sensibilidade. Sensibilidade espiritual. Intimidade com Deus para nos perguntar sempre a Ele, Senhor, onde é que nós estamos errando? Aquele mesmo pedido que o salmista fez, Senhor, vê o meu coração. Vê se tem algo ruim nele. Me revela, me mostra, para que eu possa mudar. Um dos maiores riscos, meus irmãos, que nós podemos ter é criar orgulho espiritual. Acharmos que nós estamos bem, que nós estamos muito próximos de Deus e perdermos a noção do perigo. E começando a nos desviar, pouco a pouco, dos caminhos do Senhor. E vivermos uma vida fora dos padrões do que Deus espera para os seus filhos. Ilusão espiritual. Só se combate com arrependimento. Arrependimento só surge a partir de um coração contrito, humilde, que reconhece os seus erros, que busca o perdão de Deus e que deseja mudar. A mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do Evangelho ao homem pecador, ao ser humano pecador. Para mostrar a ele quão distante ele está de Deus e o quanto ele necessita ser transformado para voltar novamente à presença do Senhor. No final das contas, meus irmãos, Jeremias pregava o Evangelho para aquele povo. Infelizmente, um povo de coração duro, que não quis ouvir o que Deus tinha a alertá-los. O desafio que fica para nós hoje é qual? Como é que está a nossa vida, segundo os padrões de Deus? Como é que está o nosso viver, segundo os valores do reino de Deus? Como é que está o seu viver, segundo aquilo que Deus espera de alguém que diz que é de fato filho e servo dele? Que tenhamos um coração aberto para podermos refletir, para podermos aprender de Deus e ouvirmos o que Deus tem a nos dizer e aquilo que nós precisamos mudar e melhorar na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos colocar em pé, cantar o hino de número 175 do cantor cristão.